Ok, bem-vindo novamente. Hoje nós vamos falar sobre queda livre, dando continuidade aos assuntos abordados de movimentos com velocidade constante, e já abordamos a questão com aceleração constante. E aqui é um caso particular, quando estamos próximos de superfície, vamos verificar, falar sobre a aceleração da gravidade, no caso com um corpo e no exercício envolver problemas de objetos subindo, descendo ou lançando dois objetos, né? Um a partir do repouso de uma certa altura e o outro do chão jogando para cima esse objeto. Bom, a ideia antiga que o pessoal tinha é que o senso comum dizia na época que objetos leves caem mais devagar, enquanto que objetos pesados caem bem mais rápido. Bom, foi que então Galileu imaginou, por exemplo, aqui, se a gente pegar uma bolinha de aço e de isopor, a ideia, então, soltando ambos da mesma altura, a ideia é que essa bolinha de aço o tempo de queda do aço é bem menor que, por exemplo, se a gente pegar uma bola de plástico ou de isopor, né? Tempo de queda menor que do tempo de isopor. Porém, Galileu imaginou a seguinte experiência. Bom, se a gente pegar uma bola de aço, amarrar por um fio e ligar com a bola de isopor. Bom, o que vai dizer o seguinte, que essa bola, por ser mais rápida, vai fazer com que essa bola de isopor aumente o tempo. Então, vamos imaginar que o tempo desse conjunto, por ser, a ideia é que seja maior que o tempo do isopor. Por outro lado, a bolinha de aço, ao estar caindo, a bola de isopor vai segurar, vai diminuir. Então, o tempo do conjunto deve ser menor que o tempo da bola de aço. Porém, pelo conceito que já vimos, esses dois objetos são mais pesados que esse. Portanto, o tempo de conjunto deveria ser maior que o tempo de queda da bolinha de aço e, da mesma forma, maior que o tempo de isopor. Porém, se a gente olhar esses dois conceitos, ok, estão coerentes. Porém, esses dois aqui são inconsistentes. Então, há um problema nessa teoria aqui. E a ideia básica que Galileu percebeu é o seguinte: o problema é que na queda dos corpos existe uma coisa chamada atrito do ar, que depende muito da geometria do objeto e que afeta esse tempo. Porém, a gente olhando esse ensaio, se a gente pegar esse conjunto aqui e soltar eles na mesma altura, a gente vai perceber que o ar acaba batendo aqui, esses objetos acabam saindo, e tudo bem que aqui vai gerar uma espécie de pressão aqui, tipo um vácuo aqui, mas a gente vai perceber que esses objetos caem iguais, né? E foi essa a ideia que Galileu chegou analisando essa questão. E nesse vídeo aqui a gente pode ver, né, astronauta na Lua, numa das mãos aqui ele tem uma pena, no outro ele tem um martelo, e ele vai soltar para verificar se Galileu estava certo. Pen, I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our
Falcon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Muito bem. Então, nós vimos quando soltamos os dois corpos em um ambiente sem atrito, a gente vai verificar que todos os corpos caem juntos. Isso daí, esse problema depois foi mais tarde tratado por Newton, começou a analisar um problema que a Terra atraía esses objetos com uma aceleração constante. Isso depois foi tratado mais tarde por Newton. Porém, Galileu, na época, analisando o problema de queda de corpos, devido aos aparelhos que usava na época, acabou analisando o movimento de corpos em planos inclinados. Porém, ele chegou à conclusão que todos os corpos caem com a mesma aceleração. Hoje nós já sabemos que essa aceleração na superfície da Terra, todos os corpos caem com a mesma aceleração. Porém, lembrar que a Terra não é um objeto simetricamente esférico e ele depende da latitude, depende da composição da Terra, portanto, do local. Aqui nós temos um magma que circula por aqui e de anos em anos esse valor da aceleração da gravidade muda. Portanto, muda pouquinho, mas há uma variação. Depende da altitude. Porém, na superfície da Terra, a gente vai considerar que se a Terra fosse um ponto com a massa Terra, numa posição equidistante, aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui nós temos um outro ensaio que a gente vai verificar. Uma questão interessante. Leonardo da Vinci também estudou o problema da queda dos corpos, sendo mais tarde sendo revisto por Galileu. Então, aqui nós temos uma lâmpada estroboscópica, que ela pisca várias vezes, e o sujeito vai soltar um objeto a uma certa altura. Muito bem. Nós olharmos aqui, nós vamos marcar aqui. Posição do primeiro objeto. O segundo intervalo de tempo está aqui. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Ok. Muito bem. Leonardo da Vinci começou a estudar esse problema e ele dizia o seguinte: se nós pegarmos intervalos de tempos iguais, a gente irá verificar que esse objeto percorre uma quantidade ΔS, essa outra quantidade aqui vai ser 2 ΔS, pegasse mais um outro intervalo aqui, 3 ΔS e assim por diante. Ele dizia que a queda de corpos acontece segue a sequência de números inteiros. Galileu, quando começou a analisar, verificou que essa quantidade aqui, nesse segundo intervalo de tempo, aqui é 1 ΔS, 3 ΔS, 5 ΔS, 7 ΔS, e segue a sequência de números ímpares. Número
números ímpares. Enquanto que Leonardo da Vinci, então aqui é Galileu, Leonardo da Vinci achava que era 1, 2, 3, 4, 5, e Galileu dizia que era 1, 3, 5, 7, 9, porque Galileu já tinha visto que os objetos, né, o espaço percorrido, vai com o quadrado do tempo. Portanto, se a gente pegar o primeiro intervalo de tempo, ΔS1, ΔT1 quadrado. Para o segundo intervalo de tempo, né, que vai daqui até aqui, seria 2ΔT, que é 4ΔT quadrado. Portanto, isso menos isso, 3ΔT quadrado. Então, no primeiro intervalo é ΔT, no segundo vai 3, e assim por diante. Se nós fizéssemos mais uma conta, seria 2, 3ΔT, ΔS3 seria 3ΔT. 2, 3, 9. Ok? E aí, subtraindo 9 menos 4 daria 5ΔT quadrado, e assim por diante. Muito bem. Com Newton, depois, com os conceitos de espaço, velocidade e aceleração, a qual, mediante derivadas em relação ao tempo, a gente obtém eles. Newton mostrou que a posição de um objeto, se a gente orientar positivamente para cima, a aceleração da gravidade está para baixo, e as equações de movimento de um objeto em queda livre seguem essa equação. A velocidade segue essa equação, que é obtida derivando ela. Essa derivada é zero. A derivada em relação ao tempo desse termo vai dar V0. A derivada desse termo em relação ao tempo vai dar G menos GT. Okay? E além disso, tem essas duas equações adicionais aqui. Muito bem.